Olá, gente. Hoje o assunto é sobre algo que Deus tratou comigo logo pela manhã e veio muito forte assim, e aí eu vou passar para vocês. Vai ter pessoas que vai gostar, vai ter pessoas que não vai gostar, mas enfim, se tá aqui queimando para falar, eu vou falar. Então, assim, eu vou falar sobre a cultura do reino de Deus, né? E diante disso, a gente vê o quê? Que hoje em dia, o que é cultura, né? É uma série de comportamentos, de crenças, ideologias, e que hoje em dia, a gente vê uma sociedade que busca coisas, né? Busca igualdade, busca isso, busca aquilo. Busca, na verdade, uma perfeição de muitas vezes de pessoas que não são perfeitas e buscam algo perfeito que aqui nessa terra não existe, que no mundo não existe. Então hoje eu vim falar da cultura do reino de Deus. E para começar, em Mateus 6,33 diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Que coisas? Se você ler antes um pouquinho, vai falar assim, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao alimento ou à vestimenta. Então, tá dizendo aqui, pessoas que vivem preocupado com o que comer, com o que vestir, com o que, como eu poderia dizer, com essas coisas naturais, né? E aí, ele tá dizendo aqui, não busque isso não, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e essas coisas vão ser acrescentadas. Então, quando a gente vê isso, a gente vê que o mundo, a sociedade em si, ela não vive aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, se você é um cristão, o que é que você deve, qual o seu posicionamento? É viver e implantar na sua vida e na vida dos seus filhos, se no caso tiver, a cultura do reino de Deus. Viver dia a dia essa cultura. E aí, você pode... o primeiro ponto é como ver esse reino. Qual o segredo para ver esse reino de Deus? Aí a Bíblia fala em João 3, no verso 3, que só é possível ver o reino de Deus se nascer de novo. Ou seja, quando nasce de novo, você se transforma nova criatura. E você consegue enxergar um reino diferente daquilo que a sociedade prega, daquilo que o mundo prega. E deixa eu ver. Em segundo ponto, em Marcos 10:15, na parte B, diz o seguinte: digo a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Aí o que eu pude associar aqui à criança? Criança, ela tem uma pureza, né? E essa pureza leva a criança a não diferenciar as pessoas. Então, hoje em dia, a gente vê uma sociedade que diferencia, que discrimina, né? Aí, muitas vezes, as pessoas se sentem doídas, querem fazer um protesto, isso, aquilo, outro. Mas quando a gente entende que existe um reino, o reino de Deus,
a gente não busca da sociedade aceitação, porque você já tem a aceitação de Deus. E o reino de Deus, ele é eterno. Ele não passa assim como esse mundo. Então é vão você buscar ser aceito nesse mundo, não, porque as diferenças no reino de Deus não há diferenças. Não há. É preto, branco, magro, gordo, baixo, alto, não existe. A sociedade impõe essas diferenças, mas no reino de Deus não existe. Deus não faz acepções de pessoas. Aí você pode dizer, ah, mas tem igreja que faz, viu? Tem igreja que faz. Tem igreja que faz isso, que faz aquilo. Você não vive, você não tem que viver. Essa manhã eu ouvi algo de um ministro e ele disse assim: você não força o seu caráter a partir do caráter dos outros. Não é porque existem igrejas que estão implantando princípios que não é de Deus que você vai deixar de viver os princípios de Deus e de buscar a verdade. Ah, não, mas eu deixei de ir para a igreja porque eu prefiro ir em casa mesmo, porque é um povo que não vive o que prega. Tá, se você vive o que você prega, é na igreja que você tem que estar. Sabe por quê? Porque lá você vai ter a oportunidade de fazer a diferença e de levar as pessoas a viverem também a diferença. E vai chegar um determinado momento onde as pessoas que estão com doutrinas falsas e erradas vão sair. Porque não fica não, não dura não. Entendeu? O que é feito de maneira superficial, tipo na areia, como tem aquele versículo, né? O que é construído na areia cai com facilidade. Então, quando você vê uma situação dessa, você entenda que não é porque aquilo está acontecendo que você tem que sair. Você está ali, se você sabe a verdade, você está ali como intercessor, com autoridade, de estar orando por aquele lugar, orando pelas vidas e orando para as pessoas que estão ali, deturpando aquilo que a palavra diz, sair dali. Entendeu? Então vamos lá, continuar, né? Viver no reino de Deus te dá crescimento e é algo que produz vida. Em Mateus 4:26, Jesus fala que o reino de Deus é semelhante ao homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia, dormindo ou acordado, ela germina e cresce. Amém? Então, tem a ver com crescimento, tem a ver com você, com produzir vida, tem a ver com confiança. Amém? Confiar em Deus, né? Você vive o reino de Deus, você confia nele, você cresce. Em Romanos 14:17 diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Essa justiça aqui não está associada a juízo, que é uma pessoa pagar pelos erros e tal. Não. Que é como a sociedade busca, né? Não, porque matou, tem que morrer, né? Ninguém erra. Ninguém erra, então é porque matou, tem que morrer. Não. Mas enfim, vamos continuar. Essa justiça está associada à oportunidade de se arrepender e recomeçar. Entendeu? Não é uma sentença de morte, sabe? Feita a justiça na sociedade em si, né? Às vezes as pessoas esperam que a justiça, tipo, faça algo tão drástico com a pessoa que errou, que mate. Mas não, a justiça vai repreender, vai dar uma sentença,
essa sentença para alguns e para muitos pode ser uma oportunidade de rever, de recomeçar e de fazer de outra forma depois que cumprir. É por isso eu não entendo muito de lei, mas existem, né, pessoas que quando fazem coisas lá dentro do presídio, elas têm a pena reduzida. Então a gente vê que é mais ou menos isso. Não é um juízo de morte, né? Enfim. Então, vamos lá. Quem não vai herdar o reino de Deus? Na palavra de Deus diz em 1 Coríntios 6, 9, a primeira parte que fala sobre quem não vai herdar, diz aqui, as pessoas que não vão herdar. Seis, 9, diz assim: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tem mais, viu? Em Gálatas 5, 19, do 19 ao 21, fala sobre as práticas. Quem praticam essas coisas não vai herdar. Vamos ver o que é, né? Pra gente aprender, né? E ter a oportunidade, se você tá vendo o vídeo hoje, isso aqui não tá sendo um vídeo para te acusar, te colocar na cruz. Não, Jesus foi para a cruz para que você pudesse ter a oportunidade do arrependimento. E hoje eu estou aqui para te dar uma boa nova e estou te instruindo o que é a prática que vai te fazer não herdar o reino de Deus. Então tu fala ao contrário do que é isso, entendeu? Peraí. É imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez. Isso aqui é muito importante. Embriaguez. Isso aqui não herda o reino. Eu tô falando das práticas que não herdam o reino de Deus. E às vezes tem gente que fala: ah, eu bebo porque na Bíblia não tem dizendo que é proibido beber. Ok, mas aqui tem dizendo que embriaguez é uma prática de pessoas que não entram no reino de Deus. Então vamos lá. Orgias e coisas semelhantes. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Continuando. Depois eu vou processar isso aí. Em Marcos 10, do 23 ao 27, tem um trecho que Jesus fala que é mais fácil um camelo entrar numa agulha do que um rico entrar no céu. E por que eu vou falar disso? Que é que isso aqui entrar no céu, né? Que eu rendi. O que é que isso aqui tem a ver? A sociedade, ela quer muito defender a bandeira de que temos que ser iguais, que temos que ter o mesmo direito, que temos que ter uma igualdade na economia, porque uns é muito pobre, outros é muito rico. E a gente vê que no reino de Deus, ele diz aqui que não é porque é rico que vai entrar com facilidade. A gente vê que tem um texto que fala sobre o jovem rico e ele queria muito seguir Jesus, mas ele não queria abrir mão da riqueza dele. Então, meu filho, é muito difícil. Desse jeito não entra, né? Ele queria entrar no reino de Deus, mas Jesus disse não.
tudo bem. Jesus disse, tudo bem. Larga tudo que tu tem, me segue. Tu quisesse? Não, ele não quis. Então, por que é mais fácil um camelo entrar na agulha do que um rico subir? Porque o rico, ele não quer sair da estabilidade dele. Ele tá ali acomodado, achando que tá sendo sustentado. E aquilo ali não vai trazer nada, entendeu? Por quê? Porque essas coisas do mundo passam. Dinheiro passa, tudo passa. Mas o que fica, uma coisa que fica é a sabedoria, né? O conhecimento. E o que você faz com esse conhecimento? Porque não adianta somente conhecer, você tem que viver, né? Porque a pessoa mais sábia não é só aquela que conhece, mas aquela que vive o que ela conhece, né? Então, meu filho, não tem isso de rico, não, porque não tem como, não. Tem isso não, de jeitinho brasileiro, não tem, no céu não tem. Ou você vive os princípios da palavra, ou você não tem esse jeitinho, não. Porque sou branco, ou porque sou preto, porque, gente, eu não sei se você acha que é difícil, mas da mesma forma não, é claro, né? Porque a gente sabe que tem um negócio de cultura, né? E tal. Mas existem pessoas brancas que sofrem preconceitos, existem pretas que sofrem preconceitos, existem pessoas magras que sofrem preconceito. Quando tá magra demais, menina, tá parecendo que tá doente, tá com problema de saúde, Quando tá gorda demais, menina, tu vai explodir, para de comer. Aí quando é baixinha, menina, tá baixinha, né? Parece um toquinho de não sei o que. Menina, tu vai pra onde? É um poste, Eu, na minha adolescência, tive muito problema com isso. Das pessoas dizerem, menina, tu vai crescer mais pra onde, menina? Tá comendo o quê? Não sei o quê. E na escola? É poste, é isso, aquilo, outro. Por um tempo, às vezes eu me importava, às vezes eu deixava pra lá. Mas chegou um tempo que eu deixei até de usar salto alto para agradar os outros. Ou porque eu ouvia a opinião dos outros. Porque eu não entendia quem eu era. Então, o que aconteceu, Brenda? Hoje minha altura não é mais um problema. Eu tenho 1,80 de altura e não tenho problema com a minha altura. Por que, Brenda? Ficasse baixinha? Não. Porque eu mudei a minha mentalidade. Eu não preciso querer mudar o mundo. Feito essas pessoas que vão pra rua manifestar e levantar bandeira. E isso, aquilo, outro. Mude primeiro o seu mundo. Transforme a sua mente. E pela palavra, passe a viver um reino que é eterno. E que é perfeito. Se você quer uma perfeição, um mundo perfeito, você começa mudando a sua mentalidade, o seu mundo, né? Assim como o pastor disse ontem, mude o seu mundo, entendeu? Então é isso, não tem problema mais com a minha altura. Se falar que tá gorda, massa, se falar que tá magra, ok, não tô nem aí. Porque eu sei que eu tenho um pai que me aceita do jeito que eu sou. Eu sei que existe um propósito em eu ser alta. Eu sei que existe. Então eu não vou me incomodar com o que a sociedade diz. Mas tu é muito amarela. Mas tu é negra. Mas tu é branca. Ok, não me importa. Porque eu tenho um pai que me ama. Eu sendo branca, preta, azul, amarela, gorda, magra, baixa, alta. Eu tenho um pai que me ama. Ele está no céu. E ele me deu a oportunidade de viver um reino diferente. E de viver aqui na terra um reino diferente. Mudando a minha mente a cada dia. E como é que muda a mente? Aqui, ó. Na palavra. É desse jeito que muda a mente, ok? E nesse contexto,
Peraí, só respirar. Nesse contexto, né, de viver o que é o reino de Deus, é um reino perfeito. Veja só, a sociedade, nesses últimos dias, a gente tem enfrentado uma pandemia, ok? Tem morrido muitas pessoas. É doloroso? É. Mas as pessoas não são imortais. Até era. Mas Adão pecou. Aí a morte reinou, né, gente? Então, quanto a isso, pra morrer, tem que estar vivo. Então, tá tendo muita... Ah, que grossa, que... Não, gente, é sério. É doloroso, é. Existem pessoas que eu não entendo, pô. Que pensamento é esse de esperar, sabe? Pela estatística, pela estrutura do nosso país. As pessoas dizem que ele é um país que vai liderar o número de mortes. E toda vez que eu vejo isso, sabe o que eu faço? Repreendo em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque aqui é o país onde tem maior número de evangélicos, de cristãos. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. E eu creio que existe uma igreja forte em oração por essa nação. E eu creio no livramento de Deus nesse lugar. Tá morrendo gente? Tá. Mas eu creio que há uma proteção celestial e que não vai atingir estatística nenhuma, ó, de cientista nenhum. É nisso que eu creio e é nisso que eu me agarro. Declaro, declaro, declaro até que vai estabilizar isso tudo, eu creio. Mas enfim, continuando. As pessoas têm aquela mania de se manifestar, de fazer protesto, disso, daquilo, outro. E olhe, viu, que eu quero trazer um alerta para você que é cristão. Se você, tudo bem, um ímpio, um perverso que tem a maldade no coração, fazer certos tipos de protestos que para mim não é protesto. Não é um protesto, porque o protesto você reivindica um direito, né? Você dá a sua opinião de um direito. Mas assim, a respeito do nosso presidente, por exemplo, no primeiro pronunciamento dele, a gente viu que ocasionou muita revolta, porque ele disse que não seria ideal o isolamento devido a não prejudicar a economia. Fica aí com seus pensamentos, mas enfim, vamos lá. Eu vi no Instagram não, no Twitter, tava em primeiro lugar, né, o assunto, né, da entrevista dele. E, assim, as pessoas diziam, tá louco, vai morrer muita gente, você não tá nem aí. Se eu pudesse aí, meter a facada, até isso, até abrir não sei o quê. Eu disse, oi? Como é que as pessoas estão falando, reivindicando uma coisa para não haver morte e elas mesmas estão praticamente ameaçando o presidente de morte? Para mim, isso é uma falta de respeito. E eu acho que deveria existir uma lei que proibisse isso. Porque tudo bem que você tem liberdade de expressão, mas você dizer que danava uma facada, que fazia isso, aquilo outro, que por mim enforcava, isso pra mim é uma ameaça. Entendeu? Então eu acho isso uma falta de respeito. E principalmente pros crentes, não chega nem a ser falta de respeito somente com ele, com a pessoa do nosso presidente, mas com Deus. Porque a palavra diz que a gente deve honrar a autoridade, que ela foi instituída por Deus. Se ela não governa bem, ela vai arcar, porque cada um vai arcar com seus erros.
Cada um, independente se o presidente fosse cristão ou não, existem leis e a gente deve honrar isso. As autoridades, as leis. A mesma coisa aqui em Pernambuco. A gente, como igreja, tem reivindicado o fato de o governo, a prefeitura, fazer uma reabertura, né, das coisas, mas não falou nada acerca das igrejas. Então, a gente reivindica uma declaração, um plano de retorno das igrejas. Por quê? Porque é essencial. Só que aí, eu fui lá no Instagram, né, do governador, eu acho, do prefeito, e tinha lá um comentário. Se eu não sei o que, reabra as igrejas. Eu disse, misericórdia, esse daí nunca foi na igreja. E se foi, não entendeu nada. Porque do jeito que ele xingou o prefeito, eu não entendi. Aí eu pensei, misericórdia, por que esse senhor falou? Ele não é. Eu acho que essa pessoa aí nunca foi na igreja. Eu fiquei pensando, eu disse, é gente que se junta só pra querer. Não, eu me junto. Eu sou da bandeira que defende isso, que defende aquilo, que defende aquilo. Aí eu me lembrei daqueles rebeldes da Judeia. Me lembrei, porque era um povo que não vivia a lei. A gente vê que, em vez dos líderes, do líder dos rebeldes, entre Jesus e ele, escolheram foi o líder. A gente vê que era gente que não vivia, que não entendia nada de Jesus nem de nada. Então, a mesma coisa, esse povo que se levanta às vezes, está ali, ó, só para fazer movimento, mas verdadeiramente não sabe nem do que está se tratando, não sabe nem a causa direito. É gente que só gosta de movimento. Então, você que é cristão, não se inclua nessa turma, não. Não assente os seus pensamentos com a desse povo, não. Ah, não, mas porque o presidente chamou palavrão? E daí? E daí? Que ele chamou palavrão? Ele, ó, vai arcar com o erro dele. Ele resolve ele e Deus. Mas não é por isso que você vai se revoltar contra ele. Você crente, vou me revoltar, porque ele chamou palavrão, então ele não é crente. Então tu também não é, porque tu tá descumprindo uma coisa que a palavra diz para tu fazer, que é respeitar a autoridade. Então, vamos... deixa eu ver o que mais eu vou falar. Eu acho que por hoje é só. Né? Sim, também outro assunto, não sei se encaixa, mas deu vontade de falar, a sociedade, ela impõe que as pessoas, tem muita gente no Brasil principalmente que diz, ah, não é assim porque é o Brasil, é assim porque é o Brasil. As pessoas são gananciosas, querem serem maiores do que as outras. Aí eu tô lendo um livro, que inclusive é um trecho bíblico, né? Mas aí é de um livro, eu vou ler mais a parte do livro porque já tá aqui frisado. Mas tem um nome aqui. Quando Jesus ele reuniu os 12 discípulos, né? Estavam ali todo mundo. Chegou um dado momento que a mãe de 2 discípulos, que era... acho que era João e Tiago, né? Filho de Zebedeu. Ela disse assim, fez um pedido a Jesus. Aí ele disse, o que você quer? Aí ela disse, declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ou seja, daqui a gente já vê que não é porque é no Brasil, que aqui era ali aquela turma que andava ali com Jesus. Com Jesus, minha gente.
Ah, mas misericórdia. Não. Jesus em nenhum momento disse que você deve pensar em ser grande. Em nenhum momento. Mas desse jeito que a pessoa quer botar lá. Não, eu quero aqui e aqui. Tem que ser destaque. Aí Jesus vem ensinando, dizendo: tudo bem. Quer ser destaque? Ok. Então Jesus diz o seguinte: não será, em Mateus 20, quem quiser ler vai lá acompanhar, não será assim entre vocês. Ao contrário, não é como você pensa, não é como o mundo prega, não. Que tem que ter posição de destaque, quem mais tem, quem é mais bonito, quem é lindo, quem é maravilhoso, quem é branco, quem é azul. Não. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Ou seja, você vê, né? Que no reino de Deus não é como esse mundo, não. Você quer ser o primeiro? Seja o primeiro. Se dando primeiro. Servindo primeiro. É como a história do rico. Tem a ver com dar. Tem a ver com se sacrificar. Tem a ver com se esvaziar de si mesmo. Entendeu? Para se tornar cheio de Deus e se tornar grande. Amém? Então, por hoje é só. E se você sentiu o desejo de compartilhar, compartilha. Eu sei que pode ter gente de não concordar, mas enfim. Isso aqui é a palavra de Deus, certo? É a palavra de Deus. Tá aqui escrito para ser vivido, para ser pregado. Amém? Então, por hoje é só e até mais. Beijinho. Deus te ama e eu também.